sempre cito, irmão, a alegoria, uma parábola, uma história, da seguinte maneira. Existem pessoas que vão fazer um safari na África, né? Aí quando elas vão sempre num carro, né? Num jipe lá, num carrinho lá, né? Um grupo de pessoas ficam lá vendo os animais na África, passando bem por pertinho deles, assim, os leões, os leopardos, as feras. E elas ficam tudo olhando aquele carro e o pessoal avistando de longe. O leão não chega para atacar quando eles estão no carro. Raramente isso acontece. Por quê? Porque eles estão em grupo, né? Eles estão em muitas pessoas, em maior número. Mas vai uma pessoa sozinha lá para o safari, fazer um safari desse na África. Vai uma pessoa sozinha lá para o meio das feras. É bem provável que todos eles venham de uma vez para atacar. Você em casa, você pode passar por isso, né? Posso servir a Deus em casa, irmão Jefferson? Poder até pode, não vou dizer que não pode, porque a Bíblia não diz que não pode. Mas a Bíblia diz que não deixe de congregar. Porque o congregar, irmão, é a bênção, é aqui. É um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro. É a fé de um animando o outro. Porque aqui nós encontramos refúgio e encontramos alimento. Nesse período de pandemia, muitas pessoas esfriaram. Por quê? Pelo fato de não congregar. A falta desse ajuntar-se com as pessoas é o perigo. A Bíblia diz que o diabo ele anda bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Quando estamos em maior quantidade, fica mais fácil. O irmão está fraquinho, mas o outro aqui do lado está na presença. Então ele fica ajudando. Vamos, irmão, vamos dando força. Vamos, irmão, vamos para a oração, irmão. Vamos para a igreja. E aquilo vai. Então congregar, irmão, é bênção. Estar na igreja é bênção. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, a palavra do Senhor, no mesmo texto que a gente leu no início, glória a Deus, do culto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, hoje nós estamos no culto de missões. Então nós temos que, pela misericórdia de Deus, pensar um pouco em missões. Pensar um pouco em evangelismo, porque foi assim que nós fomos alcançados. Alguém pregou para nós. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. A palavra do Senhor diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas... Não, estou em Coríntios. Era lá. Deu o vento aqui e tirou. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta. Isso aqui, irmãos, insta é insista, viu? É como se fosse insista. Insista. Quer seja oportuno o tempo ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Diga amém. Bote a mão no seu coração assim, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor, fala comigo. Amém.
Queridos, nós estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. No período dessa carta, Paulo ele estava preso, ele estava passando pela sua última prisão. Paulo estava a pouco tempo de sua morte. Dali a alguns dias iria se dar a morte do apóstolo Paulo. E ele está na Marmetina, que é uma prisão romana. Uma prisão fria, fétida e escura. A Marmetina, ou Mamertina, que agora fugiu aqui o nome correto, se é Marmetina ou Mamertina, mas ela é uma prisão, um calabouço. Onde Paulo está, irmãos, caem os dejetos, as fezes dos presos daquela prisão. É o lugar mais insalubre que existe. O lugar mais inóspito para um preso estar é na Mamertina. É a prisão onde Paulo está há dias da sua execução, a mando de Nero. Paulo está lá nesse lugar escuro, frio, fedido. E ele vai dizer que não tem ninguém com ele. Ele está acorrentado e ele envia essa carta a Timóteo. E no versículo 9 e 13 desse capítulo aqui que a gente leu do 4, ele diz que todos o abandonaram. Demas e outros mais, que ele cita aqui. Tito foi para a Dalmácia, Crescente foi para a Galácia, Demas o abandonou, e só Lucas estava com ele. Ele está sozinho, mas ele diz algo a Timóteo: traz os livros e principalmente os pergaminhos, versículo 13 do capítulo 4. Por que trazer livros? Por que trazer pergaminho? Paulo está na prisão a ponto de ir para a forca. É a última instância. Dali não tem outra prisão. Antes dessa prisão ele teve numa prisão domiciliar. Lá ele poderia receber mais visitas. Lá ele estava em uma casa junto com a guarda pretoriana, onde dali ele fazia cartas e mandava às igrejas. Ele recebia visita, ele tinha mais liberdade, mas agora não. Lucas está indo esporadicamente, quando dá certo. Nós estamos falando da prisão de segurança máxima de Roma. Não só a prisão, mas Paulo está lá embaixo, no calabouço. Lá ninguém entra, lá ninguém penetra. Lá ninguém consegue entrar de intruso. Tem que ter influência. E nesse momento, ainda que Paulo esteja preso, a palavra do Senhor não está presa e com certeza tocou em algum carcereiro. E Lucas conseguia entrar lá. Ele diz, através de Lucas, enviando essa carta a Timóteo, que está em Éfeso: vem ter comigo depressa, traz a minha capa, traz contigo também João Marcos, porque me é necessário. Mas não esquece de trazer os livros e principalmente os pergaminhos. Mas por que, Paulo? Você vai morrer, para que pergaminho? Para que livro? Irmão, a maior preocupação de Paulo está aqui no versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. A preocupação de Paulo não é se ele vai para a forca. Aleluia. A preocupação de Paulo não é se daqui a pouco ele está indo morrer a mando de Nero. Não é isso. Paulo diz que bom é estar com Cristo. Não é medo da morte. O que Paulo está temendo aqui, irmãos, é se a palavra ela vai ser pregada. Traze comigo os livros, traze para mim os livros e os pergaminhos, para que eu possa escrever do Evangelho de Cristo e alguém possa ler em algum tempo oportuno e isso possa servir para o avanço do Evangelho. Aleluia.
Glória a Deus. A preocupação, irmão, da igreja não é amontoar bens, não é estar por cima, não é que o seu nome saia nos holofotes, na mídia. A preocupação da igreja deve ser principalmente com a pregação do Evangelho. Em quarto lugar, na nossa introdução, nós temos aqui que o desejo de Paulo era despertar em Timóteo o dom que ele tinha recebido. Em 1 Timóteo, lá no capítulo 4 da primeira carta, ele diz assim, ó, glória a Deus, expondo estas coisas aos irmãos, a partir do versículo 6, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele vai continuando, falando algumas coisas a Timóteo, glória a Deus, e ele faz assim, ó, lá no capítulo 14, ele diz, no versículo 14 ele diz, ó, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Tem cuidado de ti mesmo. Despertar o dom que há em ti, Timóteo. Desperta o dom que há em ti. Por que que ele fala isso a Timóteo? Timóteo estava passando por afrontas, por dificuldades. Timóteo era jovem, estava em Éfeso. Imagina, irmão, um jovem pastoreando uma igreja como a igreja de Éfeso. Os Efésios, irmãos, eram uma igreja grande. O pastor titular era Paulo, mas Paulo está preso, então manda Timóteo. Timóteo ficou lá. Só que quando Timóteo chega, além dos judaizantes, dos legalistas, o povo da igreja não quis dar credibilidade à pregação de Timóteo, porque Timóteo era novo, não tem experiência, é menino. E Paulo diz, ó, não olha para isso, mas desperta o dom que há em ti. Irmãos, nós precisamos despertar o dom que há em nós. Eu não creio que você acredita que Jesus te tirou do mundo só para você vir sentar no banco de uma cadeira nessa cadeira, para ouvir a pregação e ir embora para casa e voltar no outro domingo, voltar na quinta-feira da doutrina. Não, irmão. Jesus lhe tirou do mundo para você ser instrumento de honra, de glória para Ele. A Bíblia diz que nós somos vasos de honra, cartas vivas de Deus. Deus conta comigo e com você. Nós lemos aqui em outra palavra sobre a parábola dos talentos. Quantas pessoas, irmãos, enterrando os talentos nesses últimos dias? Pessoas que sabem fazer alguma coisa para Cristo estão de braços cruzados. Irmãos, é tempo de nós despertarmos o dom que há em nós. Aleluia. Você tem alguma coisa boa de Deus, faça isso em prol das pessoas. Desperte o dom que há em ti. É papel da igreja, irmão, avançar na pregação do Evangelho. Fechando aqui a introdução, Paulo queria despertar isso em Timóteo. Muitas vezes, irmão, nós precisamos ser desafiados por alguma situação, por Deus ou por alguém. Muitas vezes nós ficamos parados, estáticos em nossa posição, e nós precisamos de um desafio, de algo que nos desafie a sair dessa posição. Paulo estava desafiando Timóteo, encorajando Timóteo a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. É como se Paulo estivesse traduzindo aqui, mastigando, como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu te desafio a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Desperta o dom que há em ti. Louvado seja Deus. Era um desafio, irmãos, visto que pregar a palavra na época de Paulo era expor o seu pescoço à forca, era expor a sua vida à morte, era expor a sua vida à perseguição. Já não bastasse a perseguição de Roma,
que na época de Paulo era proibido pregar a palavra. Em Roma era proibido se declarar cristão. Já não bastasse a perseguição dos imperadores de Roma, ainda tinha os judaizantes, os legalistas, os judeus. Quem eram, irmão Jefferson? Esse pessoal era aqueles fariseus, irmão, que estavam pregando a circuncisão, a lei. Jesus Cristo veio e cumpriu a lei, e a partir dali começa a graça, começa o tempo da graça. E Paulo foi chamado para pregar para os gentios, mas ainda existia, aleluia, um grupo da igreja que queria pregar a circuncisão, queria chegar e dizer: o caminho é Deus, mas você tem que se circuncidar, tem que deixar ser circuncidado. Eles não criam em Jesus como sendo o Messias, o Salvador. A Bíblia diz em Coríntios que um véu está posto sobre aqueles que não reconhecem Jesus como Salvador. Por mais que você fale, enquanto o véu não é tirado, a pessoa não vai dar crédito, não vai entender o plano, a mecânica de salvação de Deus. E naquele dia, Paulo escrevendo a Timóteo dizia: desperte o dom que há em você, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Embora Roma te persiga, Timóteo, prega a palavra. Embora os judaizantes batam em você, prega a palavra. Embora a igreja não dê crédito, pregue a palavra, mas desperta o dom que há em ti. Aleluia. Timóteo, ou Paulo, sabia que Timóteo tinha uma capacidade, tinha um dom, mas Timóteo estava com medo. Mas não foi para isso que Paulo deixou ele em Éfeso. Não foi para isso, irmão, que Jesus chamou a igreja. Não foi para a igreja estar de braço cruzado, vendo as coisas acontecer aí fora e cruzando os braços. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vamos levantar aqui, eu vou conversar com alguns irmãos, nós vamos levantar aqui uma turma para evangelizar, para você despertar o dom que há em você, porque eu entendo que muitas pessoas têm timidez. Irmão Jefferson, eu sou tímido para ir sozinho numa casa, falar de Jesus, não tenho coragem de bater a porta, entrar e pregar, eu nem sei como é que faz isso. Mas nós vamos levantar uma equipe de missões aqui, para pregar o evangelho aqui nas ruas, nas casas de volta do Rio, para você despertar o dom que é em você, porque Jesus Cristo lhe deu capacidade de falar do amor dele para as pessoas. Eu não sei pregar, não tenho teologia, mas você sabe dizer que Jesus é bom, que salva, que prepara o homem e leva para o céu. O que dizer dessa pandemia, irmãos? Aleluia. O que dizer dessa pandemia? Essa pandemia veio, irmãos, para dar uma despertada, uma sacudida na igreja. Glória a Deus. Essa pandemia veio para desafiar os crentes a sair, pregar a palavra, irmão. Ficou agora, as pessoas ficaram mais sedentas de ouvir a palavra. Muitas pessoas nessa época estão convictas de que o mundo, ele está para se acabar, de que Jesus está voltando, de que tudo isso, a Bíblia diz que o mar e a terra passarão, haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo isso vai passar, e muitas pessoas hoje, agora, nesse período pandêmico, estão começando a crer nisso. Pessoas que outrora a gente pregava que Jesus ia voltar, diziam: não, mas não volta não. Aleluia, mas não vai voltar agora não. Desde quando meu avô era vivo que os crentes pregam isso, mas os sinais estão se cumprindo e seguem uma cronologia de sinais. Cada dia mais um sinal vem se cumprindo atrás do outro, até a Bíblia dizer que quando a última trombeta tocar, Jesus vai voltar. Aleluia, glória a Deus. É uma sequência de sinais, e o mundo já está expectando, olhando para isso. Chegou o momento da igreja sair das quatro paredes, irmão. Tá, aqui é confortável, é bom demais. Aqui é nosso terreno, o inimigo não entra, e se entra, cai rápido. É tempo de nós irmos lá para fora, pregar para o drogado, para o viciado, para o alcoólatra, para a prostituta, dizer que tem jeito, tem solução, para pessoas que estão desacreditadas. Aleluia. Irmão Jefferson, o inferno e Satanás e os demônios, a Bíblia diz que as portas do inferno, aleluia, não prevalecerão contra o avanço da igreja.
Se a Bíblia nos garante, irmão, que o inferno não vai prevalecer o avanço da igreja, e que todo o poder que foi dado a Jesus Cristo no céu, na terra, Ele delegou essa autoridade também à igreja. Irmão, você não sabe o poder que você tem. Irmão, já sou um crente tão fraquinho, pois é. Mas você mesmo fraco, tem mais poder do que 1000 demônios juntos. Como assim, irmão Jefferson? Você é lavado, irmão, remido pelo sangue de Jesus. Você tem poder e autoridade. A Bíblia diz que o que a igreja liga na terra, o Senhor liga no céu. Você tem autoridade dada por Jesus para impor a mão sobre os endemoniados, enfermos, e eles serem libertos. Mas nós temos que ir e não se amedrontar com essas coisas. No século XIX, irmão, Alexander Duff, um missionário, ele saiu da Escócia para a Índia, e ele foi pregar, e ele devotou a sua vida em oração, em clamor pelas almas. Ali ele gastou tempo, ali ele se dedicou muitos anos, pregando a palavra, se desgastou, irmão, pelas almas. Ele saiu da Escócia para ir para a Índia só com o intuito de pregar para as almas. Alexander Duff, século XIX. Depois de muitos anos, já tendo ganhado algumas almas, ele já velho, volta para o seu país de origem, para a Escócia, para tratar de enfermidades. Já estava desgastado, com a saúde bem desgastada. Naquela época, tinha muitas doenças, não existia muito recurso, e os missionários morriam muito. Dava malária, dava febre amarela, era muito tipo de doença quando se falava em fazer evangelismo em regiões mais distantes. E depois de muito tempo ele volta para o seu país de origem, e lá ele começa a se tratar e fazer algumas conferências para que Deus pudesse despertar a juventude, alguém para ir para a Índia, fazer a obra missionária, que aquele país era um país necessitado. Ele vinha de lá, ele sabia da necessidade da pregação do evangelho. Então ele começou a levantar algumas conferências para que Deus encorajasse alguém para ir lá. E numa dessas conferências, ele estava pregando. Naquela noite ele pregou de maneira total, irmão. Ele pregou mesmo com grande ardor do Espírito, um auditório muito grande. No final da pregação, ele fez o apelo para que jovens daquele auditório deixassem a Escócia, o seu país de origem, e fossem para a Índia, para pregar o evangelho. Depois de fazer o apelo, de pregar muito tempo, o resultado foi negativo. Nenhum jovem se levantou ao apelo. Nenhum jovem se colocou à disposição